Eu que agradeço o convite da professora Cristina e a sua equipe administrativa aí, todos bastante dedicados. E vamos conversar sobre a doença ulcerosa péptica, né, que inclui a úlcera gástrica e a úlcera duodenal. Tá? Elas têm uma incidência de 500 mil novos casos ano e de 4 milhões de recidivas nos Estados Unidos. Tá? No Brasil, a gente tem poucas estatísticas em relação a isso. Há uma redução da incidência nas últimas décadas, especialmente relacionada à identificação e tratamento do Helicobacter pylori. A úlcera gástrica ela é mais prevalente do que a úlcera duodenal em países da Ásia, e ela é mais frequente no antro, na pequena curvatura do antro. Já a úlcera duodenal, em países ocidentais, ela predomina em relação às úlceras gástricas e é predominantemente do bulbo duodenal. A gente pode observar aqui abaixo, nas pizzas, e que a infecção pelo Helicobacter pylori é a principal etiologia, e junto com os anti-inflamatórios e o uso de AS, predominam aí como praticamente a totalidade dos casos de úlcera gastroduodenal. Com relação às complicações, a gente tem 3 complicações principais da doença ulcerosa péptica: a hemorragia digestiva alta, não varicosa, as perfurações e as obstruções. A metade das hemorragias digestivas altas estão relacionadas à doença ulcerosa péptica. E a hemorragia digestiva é a principal dessas 3 complicações, é a mais incidente, em torno de 15% a 20%. E o sangramento ocorre mais em úlceras duodenais, com uma mortalidade em torno de 5% a 10%. Com relação às perfurações, embora menos frequentes, elas têm uma proporção maior dos óbitos. Tá? 2/3 dos óbitos por doença ulcerosa péptica estão relacionados à complicação perfuração. Ela ocorre principalmente na pequena curvatura do antro, quando no estômago, e na parede anterior do bulbo duodenal, quando a úlcera é duodenal. Além do anti-inflamatório, o tabagismo tem um papel importante aí como estimulante desse tipo de complicação. E uma outra a complicação da úlcera gastrodenal é a obstrução, né, em torno de 2% ou menos dos casos, e ela está relacionada a edema no quadro agudo ou no quadro mais tardio, a fibrose cicatricial, que pode precisar de tratamento endoscópico e ou cirúrgico para a resolução das obstruções. Com relação à fisiopatologia, há um desequilíbrio na etiologia da úlcera entre os fatores de defesa e reparação da mucosa. A defesa, especialmente a barreira de mucobicarbonato, o fluxo sanguíneo, camada surfactante, epitélio de revestimento, garantem uma defesa da mucosa, com uma reparação dependente de angiogênese, proliferação celular, reconstrução epitelial e fatores de crescimento, que vão estar comprometidos no momento em que ocorre a agressão por ácido, pepsina, né, a secreção gástrica ácido cloridopéptica, uso de anti-inflamatórios OAS, a infecção pelo H. pylori e o tabagismo. Tá? Essa fisiologia da defesa comprometida, aqui a gente vê a fisiologia da defesa da mucosa gástrica com a presença do pH ácido do lúmen gástrico em torno de 2, com ácido e pepsina controlados, né, com a barreira de mucobicarbonato, produção de bicarbonato pelas células epiteliais gástricas, as prostaglandinas garantindo um fluxo sanguíneo adequado, estimulando a proliferação, a renovação do epitélio e a produção de mucobicarbonato. Até que vem o H. pylori, né, e causa um desequilíbrio nessa defesa e predispõe ao aparecimento da úlcera. O conceito que se tinha, né, o aforismo antigo, era de que já desde lá de 1910, em que o conceito era que se não havia ácido, não havia úlcera. Né? As úlceras gastrodenais eram consideradas doenças dependentes exclusivamente da presença do ácido. Até que, na década de 80, Warren e Marshall identificaram uma bactéria no lumen gástrico, e por conta disso, uma doença que, a princípio,
era uma doença crônica, né, com recidivas frequentes, passou a ser uma doença curável com a erradicação da bactéria em praticamente a sua totalidade. Isso rendeu, inclusive, o Prêmio Nobel de Medicina, essa dupla aí. Por exemplo, a recorrência da úlcera duodenal com H. pylori positivo, que era praticamente de 100%, mais de 90%, passou a ser aí menos de 10% dos casos, e a recorrência na úlcera gástrica com erradicação do H. pylori praticamente inexiste também. Essa bactéria, a gente sabe, ela tem uma prevalência alta no mundo todo, é mais comum do que a cárie dentária, inclusive. No Brasil, a nossa prevalência a gente observa que é maior do que 70%. Tem trabalho aqui em Manaus, ainda na década de 90, mostrando uma prevalência de entre 60% e 70% da população contaminada pelo Helicobacter pylori. Posteriormente, ela foi relacionada a outras doenças, além das úlceras gastrodenais, né, linfoma malte, as gastrites, atrofia gástrica e também um fator de risco reconhecido para o adenocarcinoma gástrico. Na etiologia da úlcera, é interessante a etiopatogenia do conceito atual da úlcera duodenal. Fica bem claro para a gente entender o que ocorre, né, desse desequilíbrio entre a produção hormonal endócrina e parácrina do estômago. Há uma redução da somatostatina, que é uma substância que inibe a secreção ácida, e um aumento da produção de gastrina, que estimula a secreção ácida. Então, a gastrite entrava inicialmente com a presença do Helicobacter pylori no antro, levando a esse desequilíbrio, maior oferta, maior produção de ácido clorídrico e pepsina, levando a alteração na mucosa do bulbo duodenal, com formação de metaplasia gástrica, que predispõe à colonização da bactéria também no bulbo duodenal, levando a mais processo inflamatório no bulbo, ocasionando aí o aparecimento da úlcera duodenal. Para a gente entender ainda melhor esse fato, é interessante lembrar que o estímulo da secreção ácida, ele ocorre por 3 vias, né? Uma neurócrina, uma parácrina e uma endócrina. A neurócrina, dependente do estímulo vagal, com produção de acetilcolina, que há estímulo da produção na célula parietal diretamente, há estímulo da produção das células enterocromafin-like, com produção de histamina, que também estimulam a secreção ácida na célula parietal, e a acetilcolina via vagal também estimula lá no antro as células G a produzir gastrina, que é um estímulo também para a produção de mais histamina e também estimula a célula parietal. O mecanismo endócrino, através da gastrina, com a presença do alimento no antro gástrico, as células G produzem ainda mais gastrina, estimulando também as células heterochromafins-like a produzirem histamina, que, consequentemente, estimula mais produção da célula parietal de ácido clorídrico. E a gastrina estimula também diretamente a produção da célula parietal. Um estímulo inibidor, quando o estômago identifica que já há uma acidez adequada, é a produção da somatostatina pelas células D, no antro e no fundo gástrico. Elas têm um feedback negativo para produção ácida, inibindo aí a secreção na célula parietal, inibindo o estímulo à produção de histamina na célula enterocromafin-like e inibindo a produção de gastrina nas células G, produtoras de gastrina. Então, quando ocorre a colonização, né, a infecção e colonização na região do antro pelo Helicobacter pylori, esse processo inflamatório agride as células D, destrói as células D. O Helicobacter pylori, ele tem a característica de produzir uma nuvem de amônia, que é uma substância alcalina, e dá a impressão para a célula D que, né, ela não precisa inibir a secreção ácida, né? Então, você perde esse mecanismo de inibição de secreção e as células G persistem produtoras de gastrina. Esse estímulo da gastrina estimula ainda mais produção de histamina e estimula diretamente mais produção de ácido clorídrico na célula parietal. Esse estímulo persistente leva a hiperplasia e hipertrofia de células enterocromafins-like, maior quantidade de células parietais também,
levando a mais produção de ácido, um estado que a gente chama de hipercloridria, associado à hipergastrinemia, características dos pacientes com úlceras duodenais. Esse excesso de ácido clorídrico chega no bulbo duodenal, numa quantidade bem maior do que a fisiológica, causando alterações na mucosa duodenal. Isso ocasiona a formação da metaplasia gástrica, né, a mudança da célula do epitélio duodenal para um padrão de célula gástrica, e que vai facilitar a colonização, inclusive, do Helicobacter pylori nessa mucosa metaplásica do bulbo duodenal, o que leva mais processo inflamatório ao bulbo duodenal, além do já ocasionado pela hipercloridria, e, em última análise, levando à formação da úlcera do bulbo duodenal. Ainda nos primeiros estudos da relação do H. pylori com as úlceras gastrodenais, observa-se que essa erradicação da bactéria normaliza os níveis de somatostatina, inicialmente baixos na presença da úlcera, né, elevando-se aos níveis na normalidade após a erradicação da bactéria. E, por outro lado, os níveis de hipergastrinemia voltando ao normal após também a erradicação da bactéria. Tá? Nesse slide, a gente pode observar que a úlcera duodenal é uma úlcera mais dependente do ácido na sua etiologia do que a úlcera gástrica. A úlcera gástrica, ela parece estar mais relacionada a fatores do hospedeiro, fatores imunológicos, a interação genética e imunológica do hospedeiro com a bactéria e ao processo inflamatório que a bactéria desenvolve no estômago. Então, com relação às etiologias, as duas principais etiologias são o H. pylori e o uso de anti-inflamatórios e AS, mas a gente precisa ter o diagnóstico diferencial com a síndrome de Zollinger-Ellison, por exemplo, que é caracterizada por múltiplas úlceras, inclusive úlceras da segunda porção do adenal, e ela é relacionada a um gastrinoma produtor de gastrina. Então, são pacientes com hipergastrinemia extrema nessas situações da síndrome de Zollinger-Ellison. A mastocitose sistêmica é uma doença linfoproliferativa com produção de mastócitos, proliferação de mastócitos, que leva a hiperestaminemia. O hiperparatiroidismo, doenças granulomatosas, as neoplasias, infecções, tecido pancreático ectópico no estômago, todos são diagnósticos diferenciais da doença ulcerosa péptica. O anti-inflamatório não esteroide, aí como segundo fator principal na etiologia das úlceras gastrodenais, eles predispõem à formação dessas úlceras através da inibição da secreção das prostaglandinas, né? Como nós vimos, um fator importante na defesa, no estímulo de renovação epitelial, são as prostaglandinas, especialmente a COX-1. Então, os anti-inflamatórios não seletivos, eles têm um papel mais ulcerogênico do que os anti-inflamatórios COX-2 seletivos, embora, mesmo com COX-2 seletivos, a gente possa também ter maior incidência de úlcera nos usuários crônicos de anti-inflamatórios, mesmo COX-2 seletivos. Eles inibem essa produção de prostaglandinas, o que compromete a renovação do epitélio, compromete a produção de bicarbonato, compromete a produção de muco, e que, na presença do ácido gástrico, com a pepsina, e muitas vezes com a presença do H. pylori no lumen gástrico, a gente vai ter essa quebra da barreira e o aparecimento das úlceras gastrodenais, também decorrente do uso dos anti-inflamatórios. Com relação ao quadro clínico, o que caracteriza os pacientes com doença ulcerosa péptica é a dor na região epigástrica, tipicamente uma dor em queimação, embora muitas vezes essa não seja característica do doente, mas costuma ser a predominante. Embora não tenha como a gente diferenciar clinicamente se trata-se de uma úlcera duodenal ou uma úlcera gástrica, alguns dados sugerem que se trata de um ou de outro. Por exemplo, na úlcera duodenal, a gente costuma ter melhora com as refeições e com o uso de antiácidos, o indivíduo pode ter hiperfagia e até ganho de peso. É comum o despertar noturno pela dor, que é chamado de clocking, né, de madrugada, o indivíduo acordar por conta da dor epigástrica.
e ela costuma apresentar-se de caráter periódico, né, intermitente. Já a úlcera gástrica, ela tem pouca melhora, ou até piora com a alimentação, ela é menos responsiva a antiácidos. Geralmente os pacientes vão ter anorexia e perda de peso, e o despertar noturno pode ocorrer, mas não é tão comum como na úlcera duodenal. As complicações podem ter algumas outras manifestações, por exemplo, melena, hematêmese, náuseas e vômitos frequentes, distensão abdominal, sinais de peritonismo e instabilidade hemodinâmica sugerem uma doença ulcerosa péptica complicada. Então, por isso, a anamnese e exame físico são importantes na avaliação desses doentes, tentando identificar fatores de complicação da doença. O exame subsidiário principal é a endoscopia digestiva alta com biópsia. Tá? Na úlcera duodenal, a gente sabe que praticamente a totalidade delas são úlceras benignas, não há necessidade de biópsia da úlcera. O endoscopista vai biopsiar o ântrio e o corpo gástrico para pesquisa do Helicobacter pylori. Já na úlcera gástrica, não. Na úlcera gástrica, a gente precisa fazer a biópsia da úlcera para o diagnóstico diferencial com úlceras malignas, por exemplo. E, além disso, no outro frasco de biópsia, o endoscopista realiza também biópsias do corpo e do antro gástrico para a pesquisa do Helicobacter pylori. Já familiar dos endoscopistas é a classificação endoscópica de Sakita. Ela estadia a fase evolutiva das úlceras gastroduodenais, e é o que a gente encontra nos laudos endoscópicos, né? A Sakita A1 ou A2, uma úlcera ativa, né, vindo em inglês active, as úlceras H1 e H2 de healing, em cicatrização, em fase de cicatrização, e as úlceras já em fase de cicatriz, S1, que é uma cicatriz mais recente, a cicatriz vermelha, e a S2, a cicatriz branca já mais antiga. Histopatologicamente falando, a gente tem a característica da úlcera péptica, a progressão da lesão além da muscular da mucosa, né, sua profundidade, o que diferencia, por exemplo, de erosões, que são lesões mais superficiais. E a identificação do H. pylori, que a gente pode ver pela coloração da placa, esses pontinhos pretos é a presença do Helicobacter pylori logo acima aqui do epitélio mucoso. O exame radiológico ele era mais utilizado anos atrás, quando a gente não tinha facilidade da endoscopia, né, serografia do estômago e do duodeno, com o duplo contraste, a gente conseguia ver, por exemplo, aqui o nicho ulceroso, né? Aqui também, de forma estrelada, o nicho da úlcera, e aqui o acúmulo do contraste no nicho ulceroso. Era um exame que, na ausência da endoscopia, auxiliava no diagnóstico, é que hoje a gente utiliza muito pouco, mas, por exemplo, em casos de obstrução ou estenoses, para avaliar a extensão, o grau da estenose. Para o diagnóstico da infecção pelo Helicobacter pylori, o exame padrão de rotina utilizado no Brasil e no mundo é a histologia, tá? Ela é considerado o padrão ouro para identificação da infecção pela bactéria. Tem a desvantagem de precisar ser um exame invasivo, né, que é um exame endoscópico. A cultura seria interessante para casos, por exemplo, de tratamento do H. pylori, né, em caso de que haja resistência a um primeiro ou a um segundo tratamento, mas a gente não dispõe no Brasil da cultura do Helicobacter pylori. O teste da urease, ele é um teste realizado com fragmento da biópsia retirada na endoscopia, em que a reação no teste pode confirmar já com um intervalo de 20 minutos se há a presença da bactéria, embora seja um teste que tenha uma incidência relativamente alta de falso positivo e falso negativo, por isso precisa também de um teste adicional, também o teste histológico, mesmo que seja realizado o teste da urease, é o ideal. Com relação aos métodos não invasivos para a detecção do Helicobacter pylori, testes não endoscópicos, né, o padrão ouro, considerado inclusive o padrão ouro alternativo, a biópsia, é o teste respiratório com ureia marcada. Tá? O indivíduo ingere uma substância com o carbono radioativo, essa ureia é degradada pela urease produzida pelo Helicobacter pylori no estômago, é absorvida na forma de CO2 com o carbono desse CO2 radioativo,
e ele expira esse ar num aparelho em que detecta a radioatividade da presença do carbono radioativo, inferindo indiretamente que há a bactéria, o H. pylori, no estômago, fazendo essa liberação do CO2 com o radioisótopo. Esse é um tratamento, um método diagnóstico, por exemplo, que nas úlceras duodenais seria interessante para confirmação de erradicação do Helicobacter pylori, já que não precisamos de uma endoscopia de controle das úlceras duodenais, né? Mas no nosso meio nós não temos esse teste respiratório, já tivemos alguns anos atrás, mas temos dificuldade de liberação do radioisótopo no Brasil, o que tem impedido as clínicas aí de disponibilizarem esse teste, exceto em alguns centros de pesquisa. A pesquisa do antígeno fecal tem uma acurácia um pouco menor do que o teste respiratório e o histológico, mas seria uma alternativa, embora tenha um custo alto e pouco disponível também nos laboratórios. Há uma época, eu cheguei a ver, ela estava praticamente o custo de uma endoscopia aqui em Manaus. E mais recentemente, não consegui identificar um laboratório que estivesse realizando o teste. A sorologia é um método mais importante para estudos epidemiológicos, né, para identificar indivíduos que a prevalência da bactéria em determinadas populações. Ela tem uma sensibilidade, especificidade ainda menores do que os outros métodos, tá? E ela não serve para controle de tratamento. Por quê? Porque após o tratamento do Helicobacter pylori, a sorologia persiste em muitos casos positivos após 4, 5 anos da erradicação da bactéria. Então, a sorologia não serve como método para controle de tratamento. Então, com relação ao tratamento, o objetivo é manter o pH intragástrico acima de 3 por um período de mais de 16 horas. O controle endoscópico, depois desse período, deve ser realizado em torno de 4 a 6 semanas. A úlcera, mesmo cicatrizada, deve ser biopsiada e o H. pylori, claro, se positivo, deve ser tratado. Os inibidores de bomba de prótons, como a gente vê aqui, o pantoprazol, são as drogas ideais para a cicatrização da doença ulcerosa péptica. A gente pode depois discutir em relação ao uso de alguns sintomáticos, outros medicamentos, como antiácidos, sucralfato, o bismuto, mas os antissecretores, como o pantoprazol e os bloqueadores H2, com extrema vantagem dos inibidores de bomba de prótons, são a terapia ideal para a cicatrização das úlceras gastroduodenais. E nós temos uma gama desses inibidores de bomba de prótons disponíveis no mercado, e a dose ideal para início de tratamento é a chamada dose plena, tá? E, eventualmente, quando a gente não consegue a cicatrização das úlceras nessa situação, a sugestão é que se dobre a dose ou se troque o inibidor de bomba para tentativa de cicatrização das úlceras. O tratamento do Helicobacter pylori, padrão pelo último consenso brasileiro de 2018, é a associação de inibidor de bomba claritromicina e amoxicilina. Esse tratamento ele foi estendido, foi dobrado na realidade o seu período, de 7 para 14 dias, nesse último consenso de 2018, porque as taxas de resistência do H. pylori estavam já próximas do que a OMS considera como limítrofe, em torno de 15% a 20% na população do país. Por conta disso, o consenso definiu que haveria um aumento da dose do inibidor de bomba de prótons, seria aquela dose plena dobrada, 12 em 12 horas, e por um período de não mais 7 dias, mais 14 dias, para tentar aproximar essa taxa de erradicação mais para 90%. A claritromicina e a amoxicilina, utilizadas associadas com o inibidor de bomba de prótons, são o tratamento de primeira linha para a erradicação do H. pylori no Brasil. Em algumas situações, podem ser usados os esquemas alternativos, por exemplo, em pacientes com alergia à amoxicilina, substituição por tetraciclina com bismuto, ou a doxiciclina aqui no lugar da tetraciclina, que é uma preferência minha, inclusive, a doxiciclina, que pode ser feita de 12 em 12 horas. Essa posologia
de 6 em 6 horas, geralmente dificulta bastante a adesão do paciente. Já na incidência de resistência, no primeiro tratamento do H. pylori, o tratamento convencional de segunda linha mais usado, inclusive porque temos um kit comercial disponível, é a troca da claritromicina, que é o antibiótico que mais tem resistência, pela levofloxacina, também associada à amoxicilina, com a mesma dose dobrada de inibidor de bomba de prótons e por um período de 10 a 14 dias. Em havendo uma segunda resistência, a gente pode optar por um terceiro tratamento. E esse terceiro tratamento precisa de ser um tratamento quádruplo, e que o consenso recomenda, além do IBP, o bismuto, a tetraciclina ou doxiciclina e o metronidazol ou o tinidazol por um período também de 14 dias, idealmente. O consenso também recomendou que em situações de alto risco da formação de úlceras, por exemplo, em pacientes que vão usar tratamentos de longo prazo com anti-inflamatórios e AS e que sejam de risco para a úlcera, eles devem pesquisar e tratar o H. pylori se positivo. Isso independentemente se o anti-inflamatório vai ser usado um COX-2 seletivos ou não, ou é independente também da dose de AS utilizada. E esses pacientes de alto risco para doença ulcerosa péptica são os pacientes que já tiveram úlcera no passado, pacientes com mais de 60 anos, ou em que, além do anti-inflamatório, ele também vai usar concomitante AS, anticoagulantes ou antiagregantes. São pacientes com alto risco de formação de doença ulcerosa péptica. Já o consenso, lá em 2005, o segundo consenso brasileiro de H. pylori já recomendava também que para esses pacientes de alto risco, independente se já tratou no H. pylori, se vai usar esse tipo de medicação, que faça o uso profilático também de inibidor de bomba de prótons. Tá? Embora esse conceito não tenha sido colocado nos últimos consensos, ele já vinha sendo posto já lá em 2005, nos consensos brasileiros de tratamento do H. pylori. Então, finalizando, vamos resumir aqui o algoritmo de tratamento da doença ulcerosa péptica, gástrica principalmente, mas que a gente acaba extrapolando para a úlcera duodenal, porque nós não dispomos, por exemplo, do teste respiratório para confirmação de erradicação do H. pylori. E a gente sabe que o tratamento de 3 semanas com inibidor de bomba de prótons cicatriza 80% das úlceras, e 4 semanas, mais de 90% das úlceras estão cicatrizadas. Então, a ideia é que com 4 a 6 semanas de tratamento antissecretor, a endoscopia digestiva confirme a cicatrização da úlcera gástrica, e se essa úlcera ainda tem uma cicatriz, por exemplo, ela deve ser biopsiada também. O antro e o corpo gástrico são biopsiados novamente para confirmação de erradicação do Helicobacter pylori. Se nessa endoscopia de controle houve cicatrização e resolução da úlcera, ótimo. Se houve erradicação do H. pylori, perfeito. Doença ulcerosa péptica resolvida. Se houve uma cicatrização boa, mas ainda parcial, a ideia é prolongar o tratamento com inibidor de bomba e uma reavaliação endoscópica. Ou se a cicatrização foi inferior ao ideal, de pelo menos 50% nesse período de 4 a 6 semanas, a ideia seria trocar ou dobrar a dose de inibidor de bomba de prótons com uma reavaliação endoscópica. Se na reavaliação endoscópica ainda há presença da úlcera, a ideia é avaliar o algoritmo de refratariedade e, em persistindo, considerar até um tratamento cirúrgico, que hoje é uma indicação bastante restrita, o tratamento cirúrgico das úlceras gastroduodenais. Com relação a essas hipóteses de úlceras refratárias ou recorrentes, a gente deve considerar como fatores de risco o tabagismo, o alcoolismo, o estresse e o uso de anti-inflamatórios, e até a não aderência do paciente ao uso da medicação. A resistência do H. pylori também seria um fator importante, ou casos mais raros de hipersecreção idiopática, de predisposição genética, síndrome de Zolliger-Ellison, e até casos em que aparentemente a bactéria não está presente, mas ela persiste presente no estômago por falha do tratamento. É importante, falha na realidade da técnica de detecção da bactéria. É importante que as biópsias gástricas tenham uma boa quantidade de amostra do ântrio do corpo, que o doente tenha pelo menos 30 dias sem uso de antibióticos ou do bismuto, e que tenha, pelo último consenso também brasileiro, 14 dias sem uso de inibidor de bomba de prótons.
Acho que era isso. Eu agradeço novamente o convite e fico à disposição aí se a gente não tiver tempo para alguma pergunta aí, professora. Ricardo, obrigada. Excelente a explanação, né? Bem atual, bem didática. Ricardo, tem uma perguntinha aqui. A pergunta é se... Eu acho que acabou, eu li, acabou... Ah, tá aqui. A Mara pergunta se a dose cheia de BP seria a dose plena de 12 em 12 ou seria meia dose de 12 em 12 no Tá, total. dose plena é a dose uma vez ao dia, a gente não precisa fracionar, tá? Poucos trabalhos que avaliaram o fracionamento da dose plena não mostraram diferença. Então, você pode fazer 40 miligramas de omeprazol uma vez, pode fazer 40 miligramas de esomeprazol uma vez ao dia, 40 miligramas de pantoprazol uma vez ao dia. Não há necessidade de fracionamento. Quando a gente vai usar a dose dobrada, aí sim, a gente acaba usando 40-40, né? Essa dose plena 2 vezes. Certo. Tem uma outra pergunta que a resposta também é bem objetiva, Ricardo, é que em relação ao IBP, durante os 14 dias do tratamento do H. pylori, eu faço uso durante ou após esses 14 dias? O uso do IBP, ele precisa ser usado durante o uso dos antibióticos, tá? Ele tem um efeito importante na erradicação da bactéria, ela disponibiliza mais antibiótico, ele altera o meio que a bactéria gosta da acidez, então isso facilita a ação antimicrobiana também. Então, ele precisa ser usado nos 14 dias do tratamento, e para cicatrização, como a gente viu, são 4 a 6 semanas. Então, a gente mantém, depois dos 14 dias de antibióticos, o IBP por pelo menos mais 2 semanas só o IBP isoladamente, para a cicatrização da doença ulcerosa daí. Excelente.